Boa noite, família. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, que alegria. Mais um domingo aqui nesta série Vinho Novo. E antes de começar a mensagem, eu queria contar algo para vocês que para mim é muito curioso. A minha esposa ri também com isso. E queria que você pudesse pegar o seu telefone e aí você abrisse aí no seu aplicativo do Instagram, na sua conta. E aí você vai fazer um negócio de forma intencional. Você vai fazer uma postagem agora, em tempo real. Você vai marcar a igreja e também você vai marcar uma pessoa que você queria que ela estivesse aqui com você. Quando você marcar a igreja e marcar essa pessoa, que ela visualizar, vai ser interessante. Meu já foi. E a pessoa que você deseja que ela esteja aqui, ela vai ser marcada e vai ver a sua postagem. Sim ou não? Mas o que eu vou contar de curioso é que eu não tenho o hábito de fazer isso. E aí, eu estava saindo da barbearia e um colega de trabalho de muito tempo, ele passou por mim, aí disse: "Oi, Nathan, tudo bem?" Aí eu olhei e disse: "Oi, tudo bem, e você?" "Tô bem, graças a Deus." "Ei, eu te acompanho lá no Instagram." Eu disse: "É o quê? Eu te acompanho lá." Eu disse: "Aonde?" "Não, eu vejo lá tuas postagens lá da igreja." Aí eu: "Ah, tá. Amém. Glória a Deus." E aí aquele ficou na minha cabeça, né? Eu disse: "Amor, tu não sabe o que aconteceu." Aí ela disse: "Só tu mesmo. Tu nem posta as coisas." Enfim. E aí também aconteceu outra coisa já. Terça-feira houve a consagração, e muitas postagens dos irmãos, e eu fui repostando. E um colega também, de muitos anos, servi com ele no exército. E aí ele falou comigo no direct e disse: "Meu irmão, parabéns. Que alegria por essa mais uma conquista. Eu te acompanho há muito tempo já, tuas postagens da igreja." Eu digo: "Mais um que eu nem sei, meu amigo." Mas o que eu quero dizer com isso nessa noite é que se eu, que não tenho esse hábito, né, de fazer tais postagens, marcar a igreja, e essas pessoas, elas tiveram acesso de alguma forma à igreja. De alguma forma elas ouviram alguma mensagem. Então, eu acho que vale a pena, né? Você aí repostar, marcar uma pessoa não crente de forma intencional e colocar o linkzinho lá do culto. De repente, ela vê aquela postagem em tempo real e começa a participar do culto. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos, né, nessa série Vinho Novo. Hoje já é o terceiro domingo. E no primeiro domingo, o pastor falou exatamente as palavras de Jesus quando ele diz que o odre velho não suporta o vinho novo. Em Mateus capítulo 9. Ou seja, a estrutura ela tem que estar pronta para receber o vinho novo, receber o novo de Deus. Domingo passado, o pastor falou também, né, em João capítulo 5, que fala sobre um homem que era paralítico há 38 anos e que teve um encontro com Jesus e ele foi curado. O vinho novo curou, restaurou aquele homem e houve várias pessoas que vieram aqui e foram restauradas para a glória de Deus Pai. Nessa noite, dando continuidade a essa série, nós vamos falar de um vinho novo em três perspectivas. O vinho novo significa ter uma vida transformada, constante e frutífera. Essa mensagem de hoje, meus irmãos, ela é uma mensagem universal. Ela é uma mensagem que é para aqueles crentes de longos tempos de caminhada, como também para aqueles que não são crentes e também aqueles que estão iniciando a fé. Ela é uma mensagem universal e é um texto muito pertinente para a noite de hoje. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios 5 vai ser também colocado aí no telão. E dividimos esse texto em três partes importantes, das três perspectivas que nós iremos trabalhar nessa noite.
Amém? Efésios capítulo 5 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí você vai para o 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Agora a gente dá outro salto para o verso 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vamos curvar nossa cabeça e orar em nome de Jesus? Pai, te damos graças, Senhor Deus, por esse momento, pela leitura da Tua palavra. Senhor, invade o nosso coração, quebranta-nos, Senhor, anula em nós o orgulho, Pai. Deus, que cada mente que esteja dispersa, ela seja entronizada à sala do Teu trono, que essa mensagem ela possa trazer edificação ao Teu corpo, Senhor, e que a aplicação ela seja contínua, Pai, e que possamos ser transformados pela Tua poderosa mensagem, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e nessa série, o significado do vinho novo, ela é uma manifestação da Trindade de Deus sobre as nossas vidas. A manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre nós. E o odre, né? O odre é você, o odre velho, que se rompe de tamanha santidade de Deus que habita do Senhor de maneira insaciável. O vinho novo, ele significa ter uma vida transformada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo, todas as coisas se fizeram novas. O que antecede a transformação são as nossas decisões. A sua decisão, ela pode mudar a sua vida. A sua decisão, ela irá refletir um amanhã que para nós é um amanhã desconhecido. Nós podemos até prever a nossa rotina, a nossa agenda de amanhã, mas é desconhecido. Nós não sabemos. Como também a nossa ação, ela gera uma consequência. Essa consequência, ela pode ser uma consequência boa ou pode ser uma consequência ruim, a partir da tomada da sua decisão. Em João capítulo 5, no verso 1 ao 10, exatamente o texto que o pastor semana passada pregou sobre esse paralítico que estava ali há 38 anos. E Jesus pergunta àquele homem se ele quer ser curado. Jesus chega até aquele homem e pergunta: você quer ser curado? A resposta era simples, objetiva, decisiva, era sim ou não. Mas o texto diz que ele olha, né? Ele responde a Jesus da seguinte forma: Senhor, todas as vezes que o anjo desce sobre aquele lugar e movimenta as águas, eu quero ir até lá, mas alguém vai à minha frente. É uma resposta inconclusiva, uma resposta duvidosa, uma resposta carregada de incerteza. Isso nos traz uma reflexão. A reflexão do apego ao tradicionalismo, à crença. Ele crê naquilo que era cultural. A cultura naquele momento era que sempre a movimentação das águas, ele nunca iria chegar até aquele lugar. A crença da experiência que ele tinha, da fé, da influência social, era baseado nas convicções pessoais dele. E Jesus pergunta a ele novamente: você quer ser curado? É uma tomada de decisão importante, no qual nos faz refletir que Jesus está
à nossa frente, Ele está conosco, perguntando para nós: você quer ser mudado? O vinho novo está exposto para você ser mudado. O vinho novo está para ser derramado sobre a sua vida, um novo de Deus sobre você. E a pergunta é: você quer ou não quer? Ou você vai ser igual o paralítico, apegado: não, Senhor, mas todas as vezes que acontece isso, eu não consigo chegar. Mas o Senhor não pergunta isso. Ele apenas está disposto a derramar um vinho novo sobre a minha e a sua vida. Amém? A indecisão, essa resposta inconclusiva, ela gera medo. A tomada de uma decisão importante, ela gera um medo. Muitas vezes o medo é o sentimento que nos impede de viver uma nova vida com o Senhor. A mudança, ela gera um desconforto. Talvez, numa tomada de decisão, há tempo atrás que você tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus, ou aqueles que estão aqui presentes, que ainda não tomou essa decisão, pode pensar, pode ter medo em pensar no amanhã. Quais as consequências serão geradas se eu aceitar esse Cristo? Meu irmão, de alto e bom tom, eu digo para vocês, se tem uma decisão na minha vida, a melhor de todas foi ter aceitado Jesus como meu único Senhor e Salvador. Porque Ele me transformou. Então esse Jesus, Ele transforma. O Salmo 37 diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. É interessante porque o apóstolo Paulo, a escrever, a recomendar a igreja de Éfeso sobre não embriagueis com vinho, ser imitadores de Deus. Outrora vocês eram das trevas, agora vocês estão na luz. Essas recomendações, quando a igreja começou em Atos, capítulo 18, com Áquila e Priscila, em a segunda viagem do apóstolo Paulo, e ele começa a trazer essas recomendações, porque a igreja começou a tomar forma de muito conhecimento, e aonde havia homens, falsos profetas, trazendo falsos ensinos. E era uma igreja numerosa, era uma igreja conhecida naquela cidade. E aí eles começaram a se misturar. E ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa recomendação eu acho interessante quando o Dr. Russell Shedd, ele faz essa comparação no seu comentário bíblico. Ele faz o contraste entre um homem embriagado e um homem espiritual. O homem embriagado, ele não consegue andar 10 metros em linha reta. Ele sai cambaleando. Ele tem a mente entorpecida. Ele perde o seu pudor. O homem embriagado, a mulher embriagada, ela perde seus critérios sociais. Muitas vezes ela não sabe nem o seu nome. Ela perde o nome, perde a sua identidade, não sabe quem é, não sabe quem mora. Mas aquele que se embriaga com o Espírito Santo, ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele sabe o caminho que deve seguir, ele é uma pessoa transformada, ele é um homem da luz. Quando o vinho novo derrama sobre as nossas vidas, que temos esse encontro com o Senhor Jesus, nós não somos mais os mesmos. Somos libertos. O antônimo de medo é coragem. Nós precisamos ter coragem para tomar as decisões, principalmente diante do Senhor, do modo no qual nós estamos vivendo. Para ter coragem de renunciar. A renúncia, ela é o ato de abrir mão voluntariamente de um direito, de um desejo, de uma posição, de um bem material e até mesmo de si. Renunciar a si mesmo. Deixar de ser um odre velho para se tornar um novo é abandonar as práticas passadas, é abdicar de você mesmo para que o vinho novo, o Espírito Santo, seja pleno e transbordante dentro de você. Que venha transparecer as pessoas que chegam perto de você, para que as pessoas possam enxergar a nova criatura,
O Zezinho, que era da boca de fumo, que era chefe de quadrilha, hoje ele não é mais o Zezinho. Quando ele encontrou Jesus, ele é o seu José. Um homem transformado, um homem que teve uma vida mudada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. O encontro com Cristo. Em Jó, capítulo 4, verso 34, as palavras de Jesus é muito enfática. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai e realizar as obras dele. Essa era a comida, era o que saciava Jesus, fazer a vontade daquele que o enviou para realizar a sua grande obra. O Senhor tem uma grande obra em nossas vidas, esse é o desejo dele. A grande comissão foi para nós, não só para pessoas específicas. Deixar de ser um odre velho para se tornar um novo, abandonar as práticas passadas. A renúncia, ela faz parte do verdadeiro evangelho. Se você não renunciou nada na sua vida ainda, por amor a Cristo, tem alguma coisa indiferente. A renúncia, ela faz parte. Eu quero destacar 3 homens na história bíblica que abdicaram de algo para cumprir a obra de Deus. O primeiro, João, o Batista, aquele que batizava. João Batista, filho de Zacarias, de sacerdote, tinha uma linhagem sacerdotal, uma linhagem real. Tinha um lugar bom de se morar, vestes confortáveis, prerrogativas, tinha suas vantagens, porque era filho de sacerdote. Ele abre mão da sua linhagem sacerdotal, ele abre mão das vestes de linho, ele abre mão de um status promissor para vestir roupas tecidas com peles de camelo, para comer mel silvestre, para cumprir a vontade de Deus. A promessa de Deus é que ele seria o precursor, que ele anunciaria a chegada do Messias. E a mensagem de João Batista no deserto era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A voz que clamava em meio ao deserto era: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aquele homem, ele renunciou à sua vida comum, à sua linhagem sacerdotal, para cumprir o propósito de Deus. Renunciar faz parte do Evangelho. O segundo, o apóstolo Paulo, embaixador em cadeias. Filipenses capítulo 3, do 4 ao 11, ele diz: ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, um apóstolo extremamente conhecido biblicamente, renomado, ele abre mão de todo o seu currículo, de toda a sua história, de toda sua cadeira cativa no meio dos fariseus, para cumprir a obra de Deus. E a obra de Deus na vida dele era anunciar o evangelho. Quando Ananias vai visitar ele em Atos capítulo 9, Deus diz a Ananias: esse aí,
este aí sofrerá por amor ao meu nome. Ele vai saber como é sofrer por amor ao meu nome. E ele, sabido disso, ele abre mão de tudo para sofrer por amor a Cristo. Abrindo mão das suas regalias, da sua cidadania, para viver um sobrenatural. Considerando tudo aquilo que ele viveu, que as coisas eram insignificantes, comparado ao ganho inestimável. O olhar daquele homem já estava olhando para a eternidade. Aquele apóstolo peregrino, ele já estava com seus olhos na eternidade. Há o ganho inestimável de conhecer a Cristo, o meu Senhor. Esse deve ser o nosso dilema. O terceiro homem, Jesus. O próprio Jesus. Filipenses 2:11. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar uma salva de palmas a esse nome que está acima de todo nome. E de toda língua confessará que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O nosso Jesus, Ele renunciou à sua glória para cumprir o propósito de Deus. A sua morte e morte de cruz, para assim sermos resgatados, alcançados por essa graça e o cumprimento da sua obra, nos trazer perdão e salvação. Em segundo lugar, a constância. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Meus irmãos, se tem um dos maiores desafios do cristão, é a constância. A disciplina espiritual na oração, a dedicação à oração, a fidelidade ao não cumprir o que fala, a não terminar o que começa. Isso são padrões mundanos. Por que eu falo nessa noite que isso é ações de padrões mundanos? Porque você que conheceu a Cristo, você não é mais o mesmo, você é uma nova criatura e o seu padrão é outro. O seu padrão é diferente para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que não conhecem Cristo ainda. Você é aquele homem, aquela mulher que tem disciplina, que persiste, que ora, que se dedica, que lê a palavra, que intercede por aquele que está necessitado. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mas tem um detalhe muito importante no desafio da nossa vida, da nossa caminhada cristã. É a relativização do pecado. Temos a prática de minimizar o pecado, de achar de aceitar sem gravidade, de reinterpretar o pecado. Meu irmão, o pecado é o mesmo desde os primórdios. É o mesmo que separa o homem de Deus. O pecado original, ele começou nos céus. Quando Satanás, usurpando, querendo ser altíssimo como Deus, já começou dali. E ele foi expulso dos céus, o anjo decaído. Depois, quando Deus cria Adão e Eva, põe no jardim, eles são induzidos por Satanás personificado da serpente, e ali eles caem. E ali há o pecado na humanidade, a separação do homem
e Deus. O pecado é o mesmo. A mentira é pecado. A lascívia é pecado. A bebedice é pecado. Falar mal do irmão é pecado. A divisão é pecado. A dissensão é pecado. Falar mal da liderança é pecado. Contenda é pecado. Sonegar imposto é pecado. Imposto de renda, não pagar o imposto de renda que é devido é pecado. Nós não podemos relativizar o pecado, porque nós somos uma nação santa, um povo escolhido. É um vinho novo derramado sobre as nossas vidas que nos transforma em sermos uma nova criatura. Nós não podemos viver como o homem passado, o homem que era ignorante, o homem que era orgulhoso, o homem que era prepotente, o homem que tinha palavras de baixo calão, um drogado, um bêbado, um mentiroso, um adúltero, um pornográfico, não. Mas quando o vinho novo é derramado sobre as nossas vidas, nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. É um novo Assis, é um novo Natan, é um novo Humberto, é um novo Júnior, é o novo Júnior de Ana Lígia. É uma nova pessoa. O pecado na vida do crente, preste bem atenção, ele é para ser, ou ele pode ser um acidente de percurso. Ele não pode ser uma prática contínua. Ele tem que ser um acidente no meio do percurso. É quando você está dirigindo e de repente você pega no seu celular, ou você vai pegar um objeto e você colide com outro veículo. Aconteceu um acidente. Não quer dizer que você seja um motorista ruim, mas foi uma desatenção. Foi um momento de fragilidade. E é nesse momento de fragilidade que você comete a ação pecaminosa. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que fazer. O Espírito Santo que habita dentro de você, ou talvez você não crente, mas você ouve dentro do seu coração uma voz que diz, olha meu filho, não faz isso. E você faz sabendo que é errado. Pecado. Pecado é transgredir a lei do Senhor. Está lá em 1 João 3,4, e isso é grave, pois o homem tem consequências, e a consequência do pecado na vida do homem é a morte física, espiritual, condenação eterna. Distanciamento de Deus, o pecado nos distancia de Deus. Para manter-se constante é simples, olhe para o seu Redentor. Quem é o seu Redentor? Quem é o seu Salvador? Olhe para a cruz de Cristo, não tire os olhos dele. A recomendação do apóstolo Paulo é ser imitador de Cristo. Não podemos tirar os olhos dele. Em Mateus capítulo 14, no momento em que Pedro está andando sobre as águas, os discípulos estão ali no meio daquele barco, a tempestade, e eles veem aquele homem lá no final e eles ficam com medo. Mestre, se for o Senhor, deixa que eu vou até aí. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas no verso 30, diz que ele reparou no vento. E quando ele reparou no vento, ele começou a afundar. Na nossa caminhada, quando nós estamos olhando para Cristo, pode vir a tempestade que for, a adversidade que for, estaremos firmes, andando sobre as águas, olhando para Cristo. Mas quando nós reparamos para aquilo que é cotidiano, quando nós olhamos, a feira está um pouco escassa, as finanças estão um pouco mais, está pouco recurso, é filho que está doente, essa doença não passa, é o marido que é alcoólatra e ainda não foi resgatado, e você começa a olhar a sua situação, começa a olhar que está desempregado, e começa a se encher de palavras negativas e dizer que está tudo dando errado, e você tira os olhos de Deus e põe os seus olhos na situação. E aí, de fato, você começa a afundar. Mas no mesmo texto,
Quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que o braço do Senhor está estendido para resgatar. Nós temos uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Cristo é o fundamento da igreja. Se perdermos essa certeza, tudo isso que nós estamos fazendo aqui não tem valor algum. Se Cristo não for o nosso fundamento, se ele não for o fundamento da IBF, nós estamos apenas como uma organização, uma associação, um grupo de pessoas que se reúnem para comunhão. Mas ele, desde o início, ele é o fundamento da igreja. Jesus, ele é o fundamento da Igreja Batista da Família. Quando os discípulos têm aquela revelação, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Cristo é o dono, Cristo é o fundador, a igreja é fundamentada em Cristo. Nós não podemos tirar os olhos dele. É para ele, é por ele, todas as coisas, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, tudo é para ele, o serviço é para ele. O serviço que você está aqui no trânsito, no louvor, nas mídias, seja lá em qual ministério, em qual rede você está servindo, não é para mim, não é para os irmãos, não é para a liderança, é por amor a ele. E por amor a ele, você serve com amor. Seja organizar cadeira, seja colocar água, eu não sei, mas sirva com amor. Porque quem recebe um vinho novo é uma nova criatura. É um odre novo que consegue suportar toda e qualquer adversidade da vida. Em terceiro lugar, essa água é muito boa. Frutífera. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O vinho novo, ele é símbolo de plenitude no Senhor, é estar cheio do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo recomenda no verso 18, Efésios 5:18, diz, não se embriaguem com vinho. O vinho naquele período era algo de muita alegria, era símbolo de riqueza, era símbolo de aliança. Então, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, olha, não se embriague com essas práticas terrenas, mas busquem se encher do Espírito Santo. Busquem se encher de Deus. Essas práticas, elas levam à libertinagem. Isso aí é insignificante. Isso não tem valor. Mas o valor maior é o Espírito Santo que habita em nós. Mas o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Romanos 10:9, a Bíblia nos diz que se confessarmos com o seu lábio, com o seu coração, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ao terceiro dia ele ressuscitou, você será salvo. A partir daí ele começa a habitar em mim e em você. É na sua tomada de decisão, é na sua decisão de renunciar à sua vida comum para viver uma vida com Cristo. É dizer, olha, eu não quero mais viver essa prática, o vinho novo eu quero que seja derramado sobre a minha vida para que eu possa viver uma nova vida com Cristo. Ser discípulo. Quem está cheio do Espírito, planta a semente do Evangelho. Independente aonde ele esteja, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a vinda de Cristo, ele faz discípulos porque ele entende que ele faz parte de uma grande comissão. A grande comissão, ela não só ficou para o pastor Djalma, não só ficou para o pastor Jefferson,
para o pastor Caio, o pastor Ranier. Não! Essa grande comissão, ela ficou para aqueles que receberam o vinho novo. Aos líderes de célula, nós temos uma missão de anunciar a Cristo, de ensinar, de batizar, de fazer discípulos. Embora você não tenha a ação pastoral para batizar o cidadão, mas você é o agente missionário, é aquele que anuncia, que apresenta Cristo para aquele que não conhece, apresenta Cristo àquele necessitado, e quando ele conhece a Cristo, aí você vai, como um símbolo de um bom pastor, pega na mão dele, traz aqui a comunidade, ele é ensinado, ele é batizado, depois de ser batizado, ele é colocado no aprisco como ovelha do mesmo rebanho, da mesma família de Cristo. Começa a fazer parte da nossa família. Como filhos da luz, você tem a missão do seguinte, e eu vou pontuar 3 revelações aqui que você precisa fazer. A primeira, revelar quem é Jesus. Nosso único Senhor e Salvador, que morreu para nos libertar e perdoar os nossos pecados. Essa é a primeira revelação que você, como agente missionário, como comissionado, você vai revelar a pessoa a Jesus Cristo. Você vai dizer a ela quem Jesus é. Você vai apresentar Cristo para ela. Você não precisa ter um curso de teologia. Você não precisa ser PhD em hermenêutica, em homilética. Mas você sabe quem é Jesus. Porque ele um dia se apresentou a você. Um dia alguém apresentou Cristo a você para que você estivesse aqui. Em segundo lugar, a segunda revelação, você vai revelar a transformação do velho homem. Quem é o velho homem? Você. Você é o velho homem. E você vai apresentar ao seu amigo, ao seu parente, quem era você. Não tenha medo, porque as pessoas elas vão acusar você. Ela vai dizer, olha, Natan, mas naquela época você bebia, você fumava. Você era uma má pessoa. Verdade. Naquela época, o pecado abundou na minha vida. Só que quando o vinho novo foi derramado sobre mim, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E hoje eu sou uma nova pessoa. E hoje eu te apresento esse Jesus que transforma vidas. Você é comissionado a revelar o velho homem que aonde abundou o pecado, hoje com o novo vinho, é um novo homem que a graça de Cristo foi superabundante na sua vida. Todos nós somos um testemunho vivo. A prática fala muito mais do que as palavras. Quem era você no passado e quem você é hoje. Em terceiro lugar, para você revelar que essa graça. Revelar que essa graça, ela é alcançável. Por mais menor que nos sentimos, por mais impuro que nos sentimos, por mais distante de Deus que ele se sinta, a graça salvífica, ela vai ao encontro do pecador, ela vai em resgate do pecador. Se não for assim, o evangelho não faz sentido. Ela vai sim em busca daqueles que são necessitados dessa graça irresistível. Essa graça, o perdão de Deus, ele está estendido para aqueles que querem abandonar, aqueles que querem renunciar à prática antiga, à prática do pecado, aqueles que querem ser transformados, a graça está disponível. Aqueles que querem ser regenerados, a graça do Senhor está disponível. Aqueles que querem ser perdoados, a graça do Senhor está disponível. E o que é mais interessante é que ele era inimigo de Deus. E quando ele conhece a Deus, tornamos amigos de Deus e somos recebidos como filhos de Deus.
É como um filho pródigo que vai, sai da casa, mas o pai está sempre ali na porta, olhando. Ele vem, ele vai vir. É como essa mensagem bate no teu coração. Vem, filho amado, vem descansar nos braços daquele que pode trazer alívio para a tua alma, a qual todos nós clamamos: Abba, Pai, meu Pai, o nosso Pai, o Deus Criador. Meus irmãos, 1 Pedro 2,9, preste atenção, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados para isso, resgatados, transportados do império das trevas para o reino de luz, para anunciar essa maravilhosa graça. E você tem a oportunidade de renunciar nessa noite à prática do pecado, aquilo que te prende a não viver uma vida mais plena na presença de Deus, em ser um homem, uma mulher que transborda, que reflete o olhar de Cristo, o brilho de Cristo, a essência da sua presença. Uma frase que eu concluo nessa noite é: esvazie-se de si mesmo para viver uma eternidade com Cristo. Eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos para viver uma eternidade com Cristo. E você tem o poder da decisão. Cabe a você decidir sim ou não. Dentro de você, a carne milita contra o Espírito. Mas você precisa ser uma nova criatura para avançar. Eu não sei como foi a tua semana, como tem sido os teus dias. Mas precisamos deixar de lado o ego, os desejos egoístas, as vontades pessoais para dedicar e cumprir a vontade de Deus. 3 homens importantes na história bíblica. João Batista renunciou o seu sacerdócio para cumprir o propósito de Deus. Paulo, um missionário, um embaixador em cadeias, abriu mão da sua vida para sofrer em cadeias e escrever cartas com amor, com alegria, exaltando o Senhor Jesus e dizendo que tudo aquilo que ele viveu era insignificante. Não se compara em conhecer Cristo, a recompensa maior é conhecer a Cristo. E o próprio Jesus, que ele era antes de tudo, antes da fundação dos séculos, ele já existia. Ele renuncia à sua majestade, tomando uma forma de servo, mesmo sendo Deus, não usurpando ser igual a Deus, para cumprir a vontade de Deus, que era morrer na cruz, para a remissão dos meus pecados, e a remissão dos teus pecados, e a remissão daqueles que ainda estão aí, perdidos, que não conhecem Ele, e é a essa missão que nos foi comissionado, nós precisamos caminhar e progredir e anunciar o Evangelho salvífico que transforma para a glória de Deus. Amém? Fique de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Esvazie-se de si mesmo. Esse é um momento de reflexão. Esvazie-se de si mesmo para viver uma vida na eternidade. Não tire os olhos do Redentor. Não tire os olhos do Salvador. Não repare no vento que está ao redor. Não pense aquele que está no trabalho, os comentários que vão surgir. Não, é você e Deus. É os seus olhos fitados no Senhor